Olá galera, sejam bem-vindos ao nosso curso de Segurança da Informação e nesta aula estamos tratando de ataques eletrônicos. Então, como objetivos, no final desta aula o aluno deverá saber a diferença entre os diversos tipos de softwares maliciosos, as formas de tipos de ataques e os elementos de defesa. A bibliografia utilizada neste curso é o livro de Segurança da Informação Descomplicada, de Sócrates Arantes Teixeira Filho. E Fundamentos de Segurança da Informação, com base na ISO 27001 e na ISO 27002, de Hans Bars e Kels Hülsenberg. Então, nós vamos falar hoje sobre softwares que têm como objetivo de se infiltrar em um sistema de computador alheio com o intuito de causar algum dano ou roubar informações. Isso começou inicialmente como brincadeira nos anos 70 entre os usuários de BBS, mas se tornou uma coisa muito grave e hoje é um fator de muitos problemas, né? Normalmente esses softwares a gente chama de malware, que é uma aglutinação do termo malicious software, ou seja, software maliciosa. Ele pode ser de vários tipos, vírus, warnings, trojans, etc. Nós vamos ver isso nessa nossa aula. Um software malicioso do tipo vírus é um programa ou parte de um programa de computador que se propaga infectando, isto é, inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos de um computador. O vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção. Para que o computador seja infectado por um vírus, é necessário que um programa previamente infectado seja executado. E o vírus pode se propagar sem que o usuário perceba. Então, uma maneira interessante de se verificar vírus é pelo tamanho dos arquivos. Se um arquivo executável ele é contaminado, ele cresce de tamanho normalmente, tá? Para se tratar vírus, nós temos programas chamados antivírus, que são programas que procuram detectar e eliminar o vírus. Em geral, eles possuem mecanismos para impedir que o vírus seja ativado ou corrompido por outros softwares e fazem a detectação do vírus utilizando uma base de dados que guarda as assinaturas dos vírus, ou seja, uma sequência de bytes que identifica o vírus, né? Essa base precisa ser atualizada constantemente, geralmente a atualização é semanal, de forma a incrementar informações sobre novos vírus e variantes dos novos vírus existentes. O crescimento de vírus é muito grande, nós hoje temos alguns milhares de vírus. Na transparência que está sendo apresentada aí, nós estamos classificando os vírus de acordo com a sua natureza, né? Como ele entra no seu computador. O vírus de e-mail normalmente é recebido como um arquivo anexado a uma mensagem de correio eletrônico. O conteúdo dessa mensagem procura induzir o usuário a clicar sobre o arquivo anexado, fazendo com que o vírus seja executado. Quando ele entra em ação, infecta arquivos e programas e envia cópias de si mesmo para os contatos encontrados nas listas de endereços dos e-mails. Por isso, não fique clicando em qualquer coisa. Uma macro é um conjunto de comandos que são armazenados em alguns aplicativos, como, por exemplo, Word, Excel, utilizados para automatizar algumas tarefas repetitivas desses produtos. Um vírus de macro é escrito de forma a explorar a facilidade de automatização e é parte de um arquivo que normalmente é manipulado por alguns aplicativos que utilizam essas macros. Para que o vírus possa ser executado, o arquivo que contém o vírus precisa ser aberto. A partir daí, o vírus vai executar uma série de comandos automaticamente e infectar outros arquivos no computador. O vírus polifórmico já é uma evolução do vírus. Ele já foi produzido de maneira a enganar os antivírus. É um vírus que tem como característica de se replicar fazendo alterações na sua assinatura.
de forma que seja reproduzido, mas com um código escrito de maneira diferente. Cada vez que ele é replicado, eu troco a minha forma de me apresentar. E com isso eu vou dificultando a detectação pelo antivírus. O vírus de setor de boot é um vírus que copia o verdadeiro setor de boot do sistema operacional para outro lugar no disco rígido e se aloja no lugar dele, com o objetivo de ser executado quando o sistema for reiniciado, antes da execução do sistema operacional. O ataque de vírus baseia-se normalmente em fragilidades que eu tenho no sistema operacional ou na própria erros de programação, divisão por zero, estouro de overflow, etc. Um dos ataques comuns é exatamente o buffer overflow. O ataque de buffer overflow consiste em desviar o fluxo de execução de um software, de um programa, quando ele está executando, né? Esse ataque é comum em falhas de sistemas operacionais e softwares programados com a linguagem C, no preenchimento de campos, e acontece quando o tamanho do buffer ultrapassa a sua capacidade máxima de armazenamento. Aí, nesse caso, o programa, se ele não for escrito adequadamente, né, o excesso de dados pode estourar a área de memória. E com isso, eu travo o programa e dou oportunidades de fazer esse tipo de ataque, né? O modo mais conhecido de se realizar o ataque é elaborando o código de entrada de dados que tem instruções de máquina no operation e usar um salto relativo para uma posição de memória que ultrapasse a área onde está o endereço de retorno da pilha, né, na hora da execução. E aí se executa o código malicioso. Após a execução, esse código utiliza outro salto, retornando ao código anterior e fez a sua execução passando despercebido para o programa, né, que está executando, o usuário que está trabalhando. Isso é uma das maneiras mais simples e iniciais de se fazer o ataque de vírus. Existem outras formas. O ataque de cavalo de Troia não é exatamente um vírus ou um software, mas um procedimento. Na informática, um cavalo de Troia, ou Trojan Horse, é um programa normalmente recebido como presente, por exemplo, um cartão visual, álbum de fotos, protetor de telas, ou mesmo quando você baixa algum software gratuito, né? Existem browsers que fazem isso, que além de executar as funções para as quais você aparentemente solicitou, ele também executa outras funções maliciosas sem o seu conhecimento. Ele consegue instalar outros produtos, instala keyloggers e screenloggers, né? Furta senhas e outras informações sensíveis como números de cartões de crédito. Inclui também backdoors, nós vamos ver ainda nessa aula o que é isso, para permitir que uma pessoa mal intencionada tenha total controle sobre o computador. O cavalo de Troia distingue-se de um vírus por não infectar outros arquivos, nem propagar cópias de si mesmo automaticamente. Ele necessita ser explicitamente executado pelo usuário atacado. Quer dizer, a pessoa que faz, né, que acaba instalando todos esses softwares de maneira não intencional. Spyware é o termo utilizado para softwares que têm o objetivo de monitorar atividades de um sistema e enviar informações coletadas a terceiros. Os spywares, assim como os adwares, podem ser utilizados de forma legítima, né, desde que autorizados. Por exemplo, uma empresa pode utilizar programas de spyware para monitorar hábitos de seus funcionários, desde que tal monitoramento esteja previsto em contrato e nos termos de uso dos recursos computacionais da empresa. Entretanto, a maioria das vezes são utilizados de forma dissimulada, não autorizada e maliciosa para monitorar as URLs acessadas enquanto o usuário navega, a alteração de página inicial apresentada no browser do usuário, varredura de arquivos armazenados no disco rígido, captura de senhas bancárias, número de cartões e outras coisas, principalmente em sites de comércio eletrônico, que a gente chama isso de phishing,
né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os spywares. Quando a gente autoriza alguns procedimentos como o uso de cookies, etc., temos que tomar muito cuidado quais são os cookies que nós estamos autorizando. O adware é um software, advertising software. É um tipo de software especificamente projetado para apresentar propagandas por meio de um browser ou de outro programa instalado em um computador. Em muitos casos, os adwares têm sido incorporados a softwares e a serviços e até a sites, constituindo uma forma legítima de patrocínio ou retorno financeiro para quem desenvolveu o software, tá? O problema é quando isso não ocorre, né? A pessoa começa a receber propaganda sem querer. É uma forma de invasão da máquina da gente. Backdoors é uma estratégia de garantir o acesso ao computador de quem foi atacado. Um atacante geralmente quer garantir uma forma de retornar a um computador comprometido sem precisar recorrer aos métodos utilizados para a realização da invasão. Na maioria dos casos, também é a intenção do atacante poder retornar ao computador comprometido sem ser notado. Backdoors são os programas que permitem o retorno de um invasor a um computador comprometido utilizando serviços criados ou modificados para esse fim. Um backdoor geralmente é incluído por meio de da disponibilização de um novo serviço ou substituição de um determinado serviço por uma versão alterada que permita um acesso remoto pela internet. 2. Pela instalação de pacotes de software, utilizando administração remota, por exemplo, BackOffice, NetBuzz e outros. O Keylogger é um programa capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado de um computador. O Screenlogger é uma variante do Keylogger, que faz a gravação da tela do usuário além do teclado. Em geral, os keyloggers e os screenloggers vêm como parte de um programa spyware ou cavalo de Troia. Normalmente a ativação desses softwares é condicionada a uma ação prévia do usuário, como por exemplo, após o acesso de um site de comércio eletrônico ou de internet banking. O keylogger e os screenloggers contêm mecanismos que permitem o envio automático das informações capturadas para terceiros. Uma da maneira de defender os keyloggers é fazer teclados virtuais em tela. Worms são programas capazes de se propagarem automaticamente através da rede, enviando cópias de si mesmo de computador para computador. Ele é diferente do vírus, pois ele não precisa infectar arquivos. O Worms não embute cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos e não necessita explicitamente ser executado para se propagar. A propagação se dá através da exploração de vulnerabilidades existentes ou falhas nas configurações de software instalados no computador. Os worms geram muitas perdas de consumo dos recursos computacionais. Eles degradam sensivelmente o desempenho da rede e podem lotar um disco rígido do computador devido à grande quantidade de cópias que fazem de si mesmo, gerando grandes transtornos para aqueles que estão recebendo tais cópias. Eles comprometem o desempenho das máquinas na sua execução e também na capacidade de gravação. O bots é muito parecido com o worm. Pode-se dizer até que é uma forma de worms. O bot é um programa capaz de se propagar automaticamente, explorando vulnerabilidades existentes ou falhas na configuração dos softwares instalados em um computador. Ele dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor, permitindo que seja controlado remotamente. Aqui está a grande diferença dos worms. Os botnets já são redes formadas por bots. Os botnets são redes formadas por computadores infectados por bots. Essas redes podem ser compostas por centenas ou milhares de computadores. Um invasor que tem o controle sobre uma botnet
pode utilizá-la para aumentar a potência de seus ataques, por exemplo, para enviar centenas de milhares de e-mails de phishing, spams ou outro tipo de ataque, por exemplo, negações de serviço ou comprometações de acesso ao mesmo site, por exemplo. O Rootkit, na verdade, é um conjunto de programas que fornece mecanismos para que o invasor, ao realizar uma invasão, possa esconder e assegurar sua presença no computador comprometido. O rootkit não é usado para obter acesso privilegiado em um computador, mas sim para mantê-lo, ou seja, após instalado o rootkit, o atacante terá acesso privilegiado ao computador previamente comprometido, sem precisar recorrer novamente aos métodos utilizados para a realização da invasão, e suas atividades serão escondidas do responsável ou dos usuários do computador. Para proteger o computador contra vírus, é recomendado usar o comum: instalar antivírus no computador, executá-lo e atualizá-lo frequentemente. Não abrir arquivos suspeitos recebidos por e-mails. Fazer a instalação de patches e atualizações corretivas de software e do sistema operacional quando forem disponibilizadas. Proteção contra worms e boots. No uso comparativo, existem algumas técnicas para a proteção de arquivos contra vírus e modificações, normalmente empregadas nos sistemas e nos antivírus, como, por exemplo, verificação da assinatura do vírus, verificação do tamanho do arquivo, utilização do hash do arquivo, que nós já vimos hash na nossa aula de criptografia, né? Existem softwares stripware do Unix, por exemplo, verificação da data do diretório, e podemos fazer alguma coisa também utilizando os arquivos de log dos próprios sistemas operacionais. Uma ameaça persistente avançada, Advanced Persistent Threats, APT, consiste em um conjunto de processos de hacking contínuos e invisíveis que são comumente orquestrados por pessoas com fins de atingir uma finalidade específica. A APT costuma atacar organizações ou países por motivos comerciais ou políticos, como, por exemplo, espionagem industrial, combate ao terrorismo, etc. Normalmente eles requerem um alto grau de sigilo. O termo avançada significa que utiliza técnicas sofisticadas de malware para explorar as vulnerabilidades dos sistemas. O termo persistente surge quando há um sistema de comando e controle que está continuamente monitorando e extraindo dados do alvo específico. Esse tipo de ataque APT funciona em 3 etapas. A primeira etapa é o planejamento. O ataque APT pode requerer longos períodos de preparação. Em alguns casos, essa preparação pode levar vários anos. E o caso de alguns dos ataques conduzidos contra a infraestrutura de informações críticas e mais secretas de um determinado governo. Engenharia social. De maneira geral, a missão mais crítica dos agentes de um ataque APT consiste em quebrar o principal parâmetro de segurança. Como muitos exemplos passados demonstram, essa é a parte em que o ataque geralmente é voltado contra uma pessoa, ao invés de contra uma tecnologia. O exemplo mais comum está nos anexos dos e-mails. Contudo, os ataques de APT, o invasor geralmente direciona as informações de modo a fazê-lo parecer confiáveis, visando facilitar o ataque. Normalmente, há uma investigação preliminar das vítimas preferenciais, que normalmente possuem conhecimento tecnológico pouco avançado e possuem acesso a informações, ou possuem credenciais para obter acesso às informações mais sensíveis. Aprofundamento da invasão. Uma vez que o agente tenha conseguido acessar o computador e as credenciais da vítima,
ele passa a explorar outros recursos informativos e a coletar informações que serão usadas para obter acesso direto, não autorizado às informações sensíveis, seja para conseguir acesso às informações que requerem nível de permissão mais elevado dentro da rede organizacional interna. Um exemplo famoso do uso da APT foi o Warren Stuxnet, que foi criado para atingir o programa nuclear iraniano. E volta e meia nós vemos nas notícias que determinados ataques pegaram várias empresas, vários órgãos em determinados países. Provavelmente são ataques do tipo APT. Como forma de burlar as técnicas para a proteção de arquivos contra vírus e modificações, temos as seguintes contramedidas: utilização de código mutante nos vírus polifórmicos, utilização de compreensão e descompressão pelo vírus, fazer as alterações no arquivo sem alterar o seu tamanho, aproveitando as áreas não utilizadas pelo código, alteração da data do diretório, cálculo do hash dos arquivos após a sua alteração. Outra coisa que nós devemos fazer é monitorar e autorizar a modificações de arquivo para evitar ataques do tipo ransomware. E devemos estar preparados para novas formas de ataque, porque isso é feito por homens e nós temos a criatividade humana tanto para defender como para atacar. Desta forma terminamos esta aula e, se você gostou desta aula, recomende para os seus amigos, para os seus alunos e se inscreva no canal.